Ô, gente, que privilégio falar sobre a sessão 93 de Doutrina e Convênios, receber de sua plenitude. Sabe aquela sessão que te motiva, que te inspira, que te ajuda a ser melhor? É essa sensação que eu tenho cada vez que eu leio Doutrina e Convênios 93. São somente 53 versículos carregados de doutrinas, de ensinamentos, de reflexões, que é impossível a gente não sentir o Espírito, não sentir esse desejo de querer mudar, de querer melhorar, de ser mais semelhante ao nosso Salvador. Então, quando nós começamos a ler essa sessão tão inspiradora, já no versículo 1, o Senhor nos diz assim, que toda alma. Então, o que a gente entende por toda alma? Por todas as pessoas, por todos os seres viventes. Essa sessão é para mim, é para você. Toda alma que abandona os seus pecados. O Senhor fala sobre 5 coisas que nós precisamos fazer. E depois Ele nos dá uma promessa, né, que é, precisamos abandonar os pecados. Aí Ele fala que toda alma que abandonar os pecados, que vier a mim, que invocar o meu nome, que escutar a minha voz, que guardar os meus mandamentos, verá a minha face e saberá que eu sou. Olha que promessa linda! Nós podemos ver a face do nosso Salvador no tempo dele. Saberá que eu sou. E ele complementa, né? Eu sou a luz do mundo. Olha só, eu sou a luz do mundo. E ele diz ainda que ilumina todo homem que vem ao mundo. Todos nós, ao nascermos, recebemos uma porção dessa luz, da luz de Cristo. E aí ele vai falar sobre o propósito dele, como ele e o Pai são um. E é tão interessante porque essa sessão, ela vai falar sobre a nossa natureza divina, como nós somos filhos de Deus, né? De como João, ele viu tudo isso, né? Ele viu desde o princípio, ele viu desde a criação do mundo, ele viu desde uma existência anterior, dessa pré-existência, que nós também estávamos lá. Então ele viu Cristo organizando e criando mundos sem fim. Ele viu essa grande obra sendo executada, esse plano de salvação, a sua salvação infinita. E de como João, ele testifica dessas verdades. E aí é interessante que nós precisamos entender quem é esse Deus que nós adoramos e por que nós adoramos. Então a importância da gente ler as Escrituras, de estudarmos, de conhecermos, né, esse Deus maravilhoso. Temos o Deus, o nosso Pai Celestial, e nós temos o Deus, Jesus Cristo. E João ainda fala que Cristo cresceu de graça em graça até alcançar a plenitude. E que nós podemos também alcançar essa plenitude. E aí eu fiquei pensando, foi pouco a pouco. Muitas vezes a gente desanima ou a gente acha que é muito difícil e que para a gente chegar lá em cima, a gente vai precisar de muito esforço. E realmente precisamos nos esforçar. Mas esse esforço não precisa ser feito de uma única vez. Mas ele vai levar todos os nossos dias, um pouquinho a cada dia, toda a nossa vida. Todo mundo já viu aquela imagem daquela escada imensa e que a gente pensa, poxa vida, chegar lá no topo da montanha ou da escada, dar um único salto, eu não vou conseguir, isso é impossível. Mas às vezes a gente esquece que para chegar lá no topo eu tenho degraus. Eu preciso escalar esses degraus pouco a pouco. Se eu fizer um pouquinho a cada dia, um dia eu consigo chegar lá em cima. Foi isso que Cristo fez, de graça em graça. Ele aprendeu pouco a pouco.
É isso que acontece com uma criança quando nasce nesse mundo, tão indefesa, tão inocente, e vai aprendendo a sorrir, a falar, a caminhar. Assim foi conosco, todos nós passamos por esses estágios. Assim é na nossa vida. Vamos aprendendo pouco a pouco, nesse exercício diário de se tornar melhor, de se tornar mais parecidos com o nosso Pai Celestial e que o nosso Salvador Jesus Cristo. Esta semana eu assisti um filme que é baseado em um clássico em inglês, que se chama Adoráveis Mulheres. Há muitos filmes baseados no livro e eu assisti a última versão essa semana. E nessa versão me chamou muito a atenção a personagem Jo, que é aquela personagem que é muito bem definida a sua identidade, ela tem uma personalidade forte, ela é muito transparente, ela é geniosa. E em um certo momento do filme, ela volta para casa e ela tem uma conversa com a mãe dela. E a mãe dela diz, olha, em Londres você não conheceu nenhum rapaz interessante. E ela diz assim, mãe, eu conheci, mas eu estraguei tudo por conta desse meu mau gênio. E a mãe diz assim para ela, eu sou igual a você. Você puxou a mim esse mesmo mau gênio. E ela diz, como assim, mãe? Porque ela nunca viu a mãe levantar a voz, porque a mãe era gentil, era caridosa, era bondosa, e ela não podia acreditar. E a mãe dela diz para ela o que surpreende. Eu estou lutando contra esse mau gênio há mais de 40 anos. Todos os dias eu tenho raiva e todos os dias eu busco me controlar. Então a filha diz para a mãe, eu quero ser como você, eu quero controlar o meu mau gênio. E assim é a vida. Talvez a gente esteja lutando contra o mau gênio, mas talvez seja contra o nosso egoísmo. Talvez a gente esteja lutando contra a inveja, talvez a cobiça, talvez o ciúme. Todos nós temos as nossas fraquezas. E a gente não vai vencê-las de uma única vez. Mas precisamos de esforço contínuo, de metas, esse exercício diário, de invocar ao Senhor, de pedir o seu auxílio, né, de buscá-lo. E nós sabemos quando fizermos tudo ao nosso alcance, né, Ele fará a parte dele. Então sabemos que o Senhor é misericordioso e justo. Nós precisamos entender o caráter de Deus, o caráter do seu Filho Jesus Cristo. Precisamos entender a quem adoramos. E nós adoramos a Deus e a Jesus Cristo. E por que nós adoramos? Como adoramos? Nós precisamos entender. E quando a gente começa a entender, à medida que a gente lê as Escrituras, à medida que buscamos conhecimento, à medida que buscamos luz e verdade na nossa vida, é muito interessante a gente estudar, porque esses versículos nos diz o que nós precisamos fazer para alcançar essa plenitude. Ele diz que precisamos ser fiéis, que precisamos guardar os mandamentos. Se fizermos essas coisas, alcançaremos essa plenitude. Herdaremos o inteiro, o todo, todas as coisas. Mas para isso eu preciso fazer a minha parte. E a minha parte envolve esforço. São tantas as verdades que a gente pode ler nesses versículos. Tem o versículo que fala, né, sobre a verdade é o conhecimento das coisas, como são, como foram e como serão. Então eu preciso conhecer a verdade, porque como diz nas Escrituras, a verdade me libertará. É somente quando eu conheço essas coisas, que eu conheço a doutrina de Cristo, que são verdadeiras. E é interessante porque algumas pessoas pensam assim, eu não estou de acordo com isso e eu quero mudar essa verdade. Não dá para mudar algo que é verdadeiro, porque é o que foi, é o que será. A verdade não muda, ela permanece. Então alguns homens tentam mudar a doutrina de Cristo e adaptá-las ao mundo, adaptá-las ao seu padrão, ou não estão de acordo com o profeta vivo, com o que diz seus apóstolos. A verdade não vai mudar, a doutrina de Cristo não vai mudar, porque eu tenho dificuldade de me acomodar ou de cumpri-la. O que eu preciso é mudar
a mim mesmo, de graça em graça. É fazer essa conversão pessoal, é buscar esse progresso, é entender que eu tenho uma natureza divina, que eu também sou um filho de Deus e que eu posso progredir, que eu posso alcançar o meu potencial. E o contrário da verdade é a mentira. O Satanás, ele é exatamente caracterizado pela mentira. Ele é um enganador. Então, quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Quando eu conheço a verdade, eu não vou acreditar nas fake news ou nas doutrinas dos homens, porque eu conheço a verdade. Então é tão interessante a gente pensar como o Senhor deseja que a gente conheça esse plano maravilhoso, que a gente conheça essa natureza divina, quem nós somos, a nossa identidade, o nosso potencial como filhos de Deus, de alcançar essa plenitude, de recebermos da sua luz, da sua glória, de recebermos todas as coisas. E sabermos que nós temos uma expiação infinita à nossa disposição, que depende de nós, esse abandonar os pecados, esse vir a Cristo, esse invocar o seu nome, esse obedecer a sua voz, esse guardar os mandamentos, depende das nossas escolhas. E como a verdade ela está associada ao nosso livre-arbítrio, ao fazer escolhas. Quanto mais livre, quanto mais verdade eu conheço, quanto mais luz e conhecimento eu tenho, mais eu faço boas escolhas na vida, mais eu me afasto das trevas e das manchas do mundo. E ainda nesse capítulo, o Senhor faz uma advertência que é tão interessante, porque ele faz uma advertência para o profeta, para os 2 conselheiros e para o bispo. E ele fala que eles deveriam ensinar luz e verdade aos seus filhos, que eles estavam pecando por não estarem organizando, né, a sua casa. Eles não estavam colocando em ordem a sua casa, eles não estavam ensinando aos seus filhos o que deveriam ensinar. E aí é bom a gente ler isso, porque a gente sempre tem aquela sensação de que somos todos humanos. Se o Senhor está dizendo isso para o profeta, poxa vida, quanto mais eu, né? Quanto mais eu não preciso me arrepender dos meus pecados e ensinar mais luz e verdade e colocar a minha casa em ordem. E como eu coloco essa casa em ordem? Então, embora nessa escritura o Senhor não está falando simplesmente sobre lavar os pratos ou sobre limpar, né, a casa ou as roupas, mas vale a analogia. Que da mesma maneira que nós precisamos organizar a nossa casa fisicamente para se sentir bem, nós precisamos pôr em ordem as coisas espirituais e ensinar os nossos filhos. E quando é que nós ensinamos? É dia a dia, é uma vida inteira. E enquanto eu lia, eu lembrei de uma situação, alguns anos atrás, eu era conselheira da Sociedade de Socorro, e era um dia de Copa do Mundo, todo mundo se preparando para ver o jogo, era mais ou menos 1h30 da tarde, eu estava lá preparando algumas guloseimas para a gente assistir o jogo em família, e de repente me liga a minha amiga, presidente da Sociedade de Socorro, e diz: olha, Rosângela, uma irmã da ala está para receber alta do hospital e ela mora com um único filho, homem, e a casa dela está totalmente bagunçada e a gente precisa ir lá arrumar. Eu queria saber se você podia me ajudar. Eu disse: claro, vamos lá. E ela disse: preciso da sua ajuda agora. E aí eu disse: tudo bem. Parei tudo que eu tinha para fazer, né, e fui. Pensei, bom, umas 2 horas a gente consegue limpar tudo, eu volto para assistir a Copa, pelo menos ainda com a minha família. E fui. Para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, e vou dizer sinceramente para vocês, eu nunca vi uma coisa daquela. A cozinha, a pia era o Monte Everest, literalmente. O fogão eram 500 anos de tanta sujeira. As paredes, o chão. E nós começamos a limpar. A gente não sabia nem por onde começar. Essa era a verdade.
E começamos a limpar, foi 1 hora, foi 2 horas, começa o jogo e a gente escutava as pessoas na rua comemorando os fogos e passa o tempo, termina o jogo, dá 6 horas da noite, dá 7 horas, dá 8 horas. Nós saímos quase 10 horas da noite daquela casa, exaustas. Eu nunca esqueci essa Copa do Mundo. Mas eu aprendi algumas lições naquele dia. Eu aprendi que é muito mais difícil limpar e organizar a nossa casa quando a gente deixa acumular sujeira. E às vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente não deixa uma pilha enorme de louça? Ou quantas vezes a gente junta muita roupa suja e fica muito mais difícil limpar. Muito mais difícil do que se a gente fizesse esse serviço diário, limpando um pouquinho cada dia. Ou não deixasse acumular tanta sujeira. Então é a mesma coisa que o Senhor nos pede em relação às coisas espirituais. Quando a gente lê as Escrituras todos os dias, é como se a gente estivesse fazendo essa limpeza. Quando a gente se reúne em família, faz as reuniões familiares, a gente está fazendo a limpeza. Quando a gente ensina os nossos filhos, dia após dia, nós estamos organizando a nossa casa. Mas quando a gente deixa isso para depois, quando a gente vai achando que vai ter tempo, é muito difícil ensinar aos nossos filhos o que eles poderiam ter aprendido em uma vida inteira, dia após dia. A gente não vai conseguir ensinar tudo de uma vez. Então é muito mais fácil quando a gente vai organizando a nossa casa, dia após dia. A mesma coisa com as coisas espirituais. Eu não vou aprender tudo que tem nas Escrituras de uma única vez, mas eu posso dia após dia, lendo uma sessão, lendo um versículo, examinando as Escrituras, ponderando. E eu sei que eu estarei ensinando bem aos meus filhos. E aquela promessa, que quando seus filhos crescerem, eles não vão se desviar desse caminho. Isso precisamos ensinar. E alguns podem dizer assim, ai, mas os meus filhos se afastaram do Evangelho. Você ensinou. Acreditem nessa promessa. Continue orando por eles. Algum dia eles vão lembrar disso. Então o Senhor estava ensinando isso para Joseph, estava ensinando isso para os seus conselheiros, estava ensinando isso para um bispo da igreja. Ensine luz e verdade. Organize a sua casa. Nós precisamos fazer o mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Que tenhamos esse desejo de ser cada dia mais iluminados, de ter essa luz na nossa vida, de rechear a nossa vida com verdade, com conhecimentos eternos que nos permitirão fazer boas escolhas, ter essa luz que nos ilumina para reconhecer a nossa identidade divina e que nós podemos ser melhores. Sim, cada dia um pouquinho. E chegaremos lá, pouco a pouco, de graça em graça. Amo esse Evangelho, amo esses ensinamentos que me ajudam a reconhecer que nas minhas fraquezas, na minha dor, eu posso ir pouco a pouco, me tornando melhor, me tornando mais parecida com Cristo. Obrigada, gente. Obrigada por todo o apoio de vocês. Cada vez que vocês compartilham esse vídeo, que chegue em alguém que precisa ouvir essas palavras. Cada vez que vocês curtem, que me deixam uma mensagem de incentivo. Muita gratidão pelo Vem Segue-me. Muita gratidão por esse Evangelho. Muita gratidão pela luz e verdade que guia os meus passos, que me ajuda a ser melhor. Até mais.